Olá, nosso grupo é composto por mim, João Felipe, Antônio Rezec, Fábio Carneiro, Enzo Chaves e Henrique Bittar, e é esse o nosso trabalho de contabilidade. Bom, o produto que a gente escolheu foi o Neturi, da Syngenta, um inseticida microbiológico, lançado pela Syngenta Biológicos em março de 2025. A Syngenta Biológicos é uma divisão criada em 2024, com foco em agricultura sustentável, e organiza seu portfólio em 3 pilares: em biocontroladores, bioativadores e inoculantes. O mercado de bioinsumos no Brasil vive um momento de expansão expressiva, e é exatamente aí onde o Neturi se encaixa. Tecnicamente, o Neturi é uma suspensão concentrada que combina 2 cepas bacterianas do gênero Pseudomonas. Ele atua em 3 frentes ao mesmo tempo. Então ele mata as pragas diretamente por metabólitos inseticidas, repele novos insetos, induzindo a planta a produzir compostos voláteis, e ainda promove o crescimento da cultura. Tudo isso com classificação toxicológica 5, a mais segura de escala, e sem precisar de refrigeração, que facilita também muito na logística. As principais culturas atendidas são a soja e o milho, com controle de cigarrinha do milho, mosca branca, percevejos, tripes e pulgões. E a questão que orienta todo o nosso trabalho é: o maior desafio do Neturi não é tecnológico, e sim financeiro. Como demonstrar ao produtor rural que esse produto compensa na conta da safra? É exatamente isso que a contabilidade gerencial vai responder. Oi, eu sou Henrique Bittar e eu vou falar da classificação dos gastos e problema gerencial do Neturi. Bom, para analisar o Neturi com rigor, o primeiro passo é classificar corretamente todos os gastos envolvidos, diferenciando custos, despesas e perdas e identificando o que é direto, indireto, fixo ou variável. Entre os custos diretos variáveis temos a matéria-prima biológica, a embalagem e os royalties de tecnologias, tudo que cresce proporcionalmente com o volume produzido. O frete de distribuição também entra aqui. Já os custos diretos fixos incluem a depreciação dos fermentadores e tanques de produção, o laboratório de controle de qualidade e a supervisão da planta. Estruturas que existem independentemente de quantas unidades foram produzidas naquele mês. Do lado das despesas, a mais relevante é a equipe técnica do campo: agrônomos, demos com produtores, dias de campo e material promocional. Tudo isso é despesa fixa, diretamente atribuída ao Neturi, inevitável no produto em fase de lançamento. A comissão dos representantes é a única despesa variável, calculada como percentual da receita líquida. Por fim, temos as perdas, que todo produto biológico tem: descarte por vencimento e devoluções por avaria. Estima-se 2,5% do volume, o que é considerado normal para um produto com validade de 18 meses. Essa classificação não é só acadêmica, ela é a base para decisões que vêm a seguir. Com o método de gastos classificados, construímos a DRE gerencial pelo método de custeio variável, o mais adequado para decisões internas. Partimos de uma receita bruta de 9 milhões, considerando 50 mil unidades vendidas a R$ 180 o litro. Depois das deduções de impostos e descontos, chegamos a uma receita líquida de 7,38 milhões. Subtraindo os custos e as despesas variáveis, como matéria-prima, frete, perdas e comissões, chegamos a uma margem de contribuição de 3,42 milhões, representando 46,4% da receita líquida. Esse é o indicador central. Significa que quase toda a metade de cada real líquido recebido só para cobrir os gastos fixos e gerar o lucro. Depois de descontar 3,3 milhões em custos e despesas fixas, o resultado operacional gerencial chega a 123.500. Ele é positivo, mas bem estreito para o primeiro ano. Comparando com o custeio por absorção, a diferença está como os custos fixos de produção são tratados. Na absorção, eles entram no custo do produto e só aparecem no resultado quando o produto é vendido, o que pode inflar ou penalizar o resultado, dependendo do nível de estoque. No custeio variável, eles são sempre despesas do período, por isso recomendamos o custeio variável para a gestão interna, mantendo a absorção apenas para fins contábeis e fiscal, conforme exige na legislação brasileira. Opa, tudo bem? Agora na parte 4 a gente vai falar sobre os indicadores de decisão e análise de cenários, tá? Aqui é onde está o coração do nosso trabalho e os números que realmente orientam na hora da decisão. Tá? O ponto de equilíbrio do Neturi é de aproximadamente 49.838 unidades por ano e o volume projetado para 50 mil unidades.
A diferença de apenas 162 unidades, que dá uma margem de segurança de aproximadamente 0,3%, tá? Um número praticamente irrelevante. Na prática, qualquer frustração pequena nas vendas já joga o produto no prejuízo. Para a gente entender melhor o risco, a gente simulou 3 cenários, que no cenário conservador, produz 35 mil unidades a R$ 165, o produto opera com prejuízo de 1,6 milhões. Isso acontece porque a margem de contribuição gerada de 35,4% não é suficiente para cobrir 3,3 milhões de gastos fixos. Tá? O cenário provável a gente vende 50 mil unidades a R$ 180, e o resultado positivo de 123.500, mas é muito no limite. E no cenário otimista, a gente vende 70 mil unidades a R$ 185, que o produto gera um lucro de 1,9 milhões, com a margem de contribuição de 48,6%. A análise sensibilidade confirma que o volume é a variável que mais impacta no resultado. Um aumento de 10% no volume gera cerca de 662 mil reais a mais. A mesma variação no preço, apenas 307 mil. A conclusão é clara, a estratégia comercial deve priorizar crescimento de volume antes de subir preço. Com base em tudo que nós analisamos, nós chegamos à conclusão de 6 recomendações gerenciais práticas. A primeira e a principal é estabelecer uma meta de 55 mil unidades para o primeiro ano, 10% acima do ponto de equilíbrio, que isso já vai elevar a margem de segurança para cerca de 10%, que já é um patamar muito mais confortável. A segunda é focar a equipe técnica nos estados como Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, onde estão os maiores produtores de soja e milho, reduzindo o custo por unidade demonstrada. A terceira é criar um combo com defensivos químicos da própria Syngenta, como o Angel Pleno S. Como o Neture ele já é compatível com produtos químicos, essa bundline aumenta o ticket médio sem custo adicional de campo. Nós também recomendamos implementar uma gestão de estoque por PEPs, né, que você consegue reduzir suas perdas de vencimento de 2,5% para 1%, uma economia de mais ou menos aí 35 mil reais por ano. E para o segundo ano, após a maturação desse mercado, a gente busca reduzir despesas comerciais fixas de 1,5 milhão para 900 mil, o que melhoraria um resultado de 600 mil de menos gastos necessários, né? E por fim, uma política de desconto de volume para os distribuidores, né? 3% para compras acima de 500 litros, para fidelizar o canal mantendo a margem acima dos 40%. E para monitorar tudo isso, sugerimos um painel de KPIs mensais, como volume acumulado, margem de contribuição percentual, taxa de perda por vencimento, né? E cobertura do ponto de equilíbrio, com meta mínima de 110%. E a conclusão que a gente fez é que o Neture ele é um produto viável, com margem de contribuição saudável de 44,5%, aproximadamente 45%. 44,9%, desculpa. Mas nesse cenário atual, opera perigosamente próximo do break-even, né? Mas a boa notícia é que os alavancadores estão identificados, né? E todos apontam para o mesmo caminho: crescer volume, controlar os custos fixos e transformar esse produto em referência no mercado de bioinsumos brasileiro. É isso, gente. Obrigado.